Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Nós estamos aqui para encontrarmos as 181 mulheres da Bíblia, exatamente isso. A Bíblia tem o registro do nome de 181 mulheres. E nós estamos nesses programas, nessa série de programas, nessa série de vídeos, encontrando-as e conversando com elas e resgatando a história delas e dando voz a essas mulheres que construíram o mundo bíblico e que construíram, por conseguinte, a nossa história hoje também, a nossa sociedade hoje também. Muitos dos problemas que as mulheres enfrentam hoje têm suas raízes, têm suas origens lá na antiguidade. Nós estamos de olho, nós estamos querendo entender isso. Adquira o seu livro, ele está à disposição no site da editora CRV, no endereço que está aí na sua tela, tanto na forma de e-book quanto na forma impressa, na forma física, tá certo? Adquira o seu. Vamos então para mais uma história das mulheres da Bíblia, mas antes, se inscreva no canal, dê aí seu like, faça seu comentário, eu estou gostando disso, não estou gostando daquilo, faça seu comentário, nós vamos juntos construindo esse canal, tá certo? Vamos lá então. As 3 mulheres que eu quero trazer agora, para iniciar essa terceira parte, esse terceiro programa, esse terceiro vídeo, são Sera, Sifrá e Puá. Sera significa abundância, pode significar também princesa, Sera. Sifrá significa beleza, beleza. Você já pensou em colocar o nome da sua filha Sifrá? Coloque não, né? É meio complicado para explicar para as outras pessoas como nós sofremos bullying. Mas na época não, e lá no Antigo Testamento não, e para o hebraico não. Sifrá significa beleza e Puá significa esplêndida. Também não aconselho você chegar para sua namorada agora, você que é jovem, dizer: "Oh, querida namorada, você é Puá." Aconselho não, ela não vai entender o hebraico. Mas eu estou brincando assim para ressaltar a importância dos nomes, do significado dos nomes, tá certo? Você pode encontrar a história dessas 3 mulheres, Sera, Sifrá e Puá, em Gênesis 46 e em Êxodo capítulo 1. Acontece que algumas referências a algumas mulheres aparecem de forma tal qual um relâmpago. Assim aconteceu com Sera. Ela é filha de Assé. O narrador diz que Assé teve vários filhos e Sera, sua única filha. E Sera. É como um apêndice, é como o final de uma linha, final de um texto. De fato, logo em seguida vem um ponto. Teve esse filho e essa filha, ponto. É um finalzinho. Essa jovem aparece no texto como filha de um homem e irmã de 4 homens. Filha de um homem, como se não tivesse mãe, e filha de 4 homens. É bastante forte essa relação de dependência masculina para citar que, no meio de tantos homens, aparece uma mulher. A impressão que dá ao lermos relatos assim e outras genealogias é que as mulheres surgem como que acidentalmente, de forma inesperada e até incômoda. Talvez porque o interesse do narrador estava em escrever a história feita pelos homens. E quando surge uma mulher, ela está relacionada aos homens, voltada para os interesses e o bem-estar dos homens. Veremos isso com frequência na Bíblia. Importante é não perdermos de vista como elas atuaram como coautoras da história. E em outros momentos foram os homens os coautores. Mas nem sempre visíveis elas não são, nem sempre visíveis, mas sempre falantes, nem sempre ouvidas, porém sempre presentes. Esse é o caso de Sera. Vamos então conhecer agora um pouco mais da história de Sifrá e Puá. Se lembram delas, Sifrá e Puá? Sifrá e Puá eram 2 parteiras. No hebraico, literalmente, elas assistiam ao parto. Assistir não no verbo de olhar, mas no verbo de participar, de ajudar. Elas assistiam ao parto, né? E Sifrá e Puá tinham essa habilidade. Aí o faraó do Egito, se lembra da história, o faraó do Egito mandou matar todas as crianças do sexo masculino recém-nascidas. Sifrá e Puá, que eram parteiras, desobedeceram.
E o faraó perguntou assim, por que vocês não mataram as crianças, todos os meninos? E eles disseram, é porque as mulheres hebreias são muito fortes, elas são muito vigorosas. Literalmente no hebraico quer dizer, elas são vívidas, cheias de vigor. E quando nós chegamos lá, elas já dão à luz. Bom, será que elas mentiram? Talvez não, talvez sim. Por que eu estou em dúvida? Porque quem sabe, ao saber que a mulher ia dar à luz, elas andaram um pouquinho mais devagar para esperar que a mãe desse à luz e escondesse o filho. É uma forma também de preservar a vida. O que isto é justamente isso que salta aos nossos olhos. Sifrá e Puá tinham uma ética, tinham uma percepção imensa do valor da vida, a ponto de se arriscarem a perder suas próprias vidas, a perderem suas próprias vidas, se arriscarem a desobedecerem a lei do momento, em nome e em prol de uma lei maior, que é a preservação da vida. Sifrá e Puá deveriam ter os seus nomes escritos na ONU, na Organização das Nações Unidas, como defensoras da vida. Poderiam até hoje em dia receber o Prêmio Nobel da Paz. Defensoras da vida. Elas tinham, então, repito, esse alvo maior. Defender a vida é mais importante do que qualquer outra situação, do que qualquer outra legislação. Nesse ínterim aqui, nasce Moisés. Moisés, então, nós vamos ver um pouquinho da história de Moisés. E a história de Moisés é repleta de mulheres. Joquebede, a mãe de Moisés, tem um nome que significa o Senhor é glória. Que lindo nome, né? O Senhor é glória. E Miriam, a irmã mais velha de Moisés, pode significar soberana ou amarga. Miriam, Maria, também a mesma coisa. Ou soberana ou amarga soberana. Maria, a mãe de Jesus, sofreu muito também, não é? Mas então Joquebede dá à luz e esconde o menino. É o menino. E agora? Vamos desobedecer a ordem do faraó, sim. Vamos esconder o menino. Eu não vou matar meu filho. Por causa de uma ordem, por causa de um faraó. Não vou matar meu filho. E ela escondeu. Você sabe da história. Ela escondeu, colocou dentro de um cesto, colocou no rio, e aí mandou a irmã mais velha de Moisés vigiar. E aí acontece um enredo maravilhoso, uma coisa impressionante, que foi já feito, esse enredo serviu de base para vários filmes, com pessoas, para desenhos animados, todos eles muito bonitos. Parabéns a quem faz esses desenhos animados, belíssimos, e a quem roda os filmes também. O filme Os 10 Mandamentos, primeiro lá, é muito antigo. Não sei se essas novelas hoje estão tão bonitas sobre esse tema. Não assisti porque, por outros detalhes, não vou dizer aqui. Mas então, o fato é que Joquebede escondeu Moisés recém-nascido, colocou dentro de um cesto, e esse cesto foi parar aonde? Foi parar na casa do faraó, lá onde a princesa, a filha do faraó, estava tomando banho. Essa princesa vai, recolhe o menino e resolve criá-lo no palácio. É impressionante a história também dessa princesa egípcia. Está tudo isso está em Êxodo capítulo 2. Eu vou mostrar aqui para você agora, esse slide, essa figura, que tem aí, dá uma olhada aí, tem a detalhe da estátua Moisés, de Michelangelo, e essa quantidade de mulheres na vida de Moisés. Sifrá e Puá, aí no sentido horário, Sifrá e Puá, as parteiras, Joquebede, a mãe, Miriam, a irmã, a princesa egípcia, que foi uma segunda mãe, as servas dessa princesa, que é óbvio que estavam cuidando do recém-nascido Moisés e depois do garoto Moisés, Zípora, que foi a esposa de Moisés, as mulheres do palácio, lá onde Moisés viveu, as 6 cunhadas, que Moisés teve 6 cunhadas, as mulheres lá na saída do Egito, as mulheres do Êxodo, estavam lá no Êxodo, a segunda esposa de Moisés. Então, essa imagem representa a presença de tantas mulheres na vida de Moisés. Vamos destacar agora, obviamente, Zípora.
Obscurecida pela grandiosidade do esposo Moisés, cuja história de vida é pormenorizada na maior quantidade de páginas da Bíblia, a maior quantidade de páginas da Bíblia é destinada a falar de Moisés. Sabia disso? Zípora, a esposa de Moisés, passa quase despercebida. A Bíblia se refere mais a Moisés do que a qualquer outro personagem. Você sabe da história de Moisés, não vou contar aqui a história de Moisés, mas eu quero retratar aqui no final algo mais sobre Zípora. Nosso olhar tem que se voltar para as mulheres, esse é o objetivo do livro. Zípora, não é? Zípora. Não há nenhum registro de qualquer palavra de Moisés dirigida à sua esposa Zípora. O homem que falava com Deus, que falava com a multidão, silenciava com a esposa. E o único registro dela falando com Moisés é para chamá-lo de sanguinário. Teve uma ocasião que aconteceu algo que você pode ver depois aí na sua Bíblia. Não temos nada sobre a morte dela, nada sobre a morte de Zípora. Ela some de cena. Há quem enxergue Zípora como representante da história de esposas de grandes líderes, oficiais de alta patente, poderosos governantes, grandes empresários e também de famosos evangelistas e pastores que se destacam como homens de Deus. Porém, maridos que deixam a desejar no trato daquelas que deveriam ser amadas e cuidadas por eles. Quem sabe Zípora representa as esposas solitárias, amargas, infelizes, que preferem calar a voz para não prejudicar o brilho de seus maridos. Zípora talvez signifique também, hoje em dia, esposas que até tentam corrigir o erro do marido tão respeitado pela sociedade para não abalar o prestígio dele. Mulheres que diante de todos fingem que está tudo bem, mas que choram no silêncio do travesseiro a ausência de um homem amado. O esposo que está disponível para cuidar de todos e dos negócios de forma competente e atenciosa, mas que está distante dela. Se isso aconteceu com Moisés, certamente não fez parte do plano de Deus. Isso porque jamais Deus aprova qualquer sucesso pessoal do homem se a esposa e a família dele estiverem infelizes. Concorda comigo? As 7 pastoras. Em Êxodo 2, mais uma vez, Êxodo 2, nós nos deparamos com a cena de um poço e lá Moisés se depara com 7 mulheres pastoras, inclusive Zípora. Por isso que Moisés teve 6 cunhadas. Nós não temos os nomes dessas irmãs de Zípora, mas elas fazem parte da história, sim. Elas fazem parte da história, sim. Eliseba, uma anônima, e as mulheres na véspera do Êxodo. Eliseba significa Deus é seu julgamento. Você vai conferir isso em Êxodo 6, 11 e 12. Nós lemos em Êxodo 6 que o escritor interrompe a dinâmica dos encontros de Moisés com Faraó para inserir uma lista de nomes. O objetivo é identificar a genealogia de Moisés e Arão. Nessa lista de nomes de homens, aparecem alguns nomes de mulheres. Joquebede, mãe de Moisés, Eliseba, esposa de Arão e mãe de Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, e uma mulher cujo nome não é indicado como sendo a filha de Putiel, esposa de Eleazar, mãe do personagem importante Finéias. Mais uma vez, o registro delas se dá em função dos esposos e filhos importantes na história. Aqui eu sigo falando de outros temas sobre os direitos das mulheres naquela época, sobre a preciosidade de honrar a mãe, mas eu não vou falar aqui, eu devo deixar que você veja aí no livro quando você comprar. Vamos então para mais uma mulher, Selomite e outras, as mulheres no livro de Números. Selomite significa paz. Na Bíblia está em Levítico 24. Nos versos 10 a 16 de Levítico 24, encontramos um relato raro em toda a Bíblia. Um filho
de uma israelita chamada Selomite, casada com um egípcio, entrou em discórdia com o israelita e, no meio da discórdia, blasfemou o nome do Senhor. Depois de preso, foi sentenciado à morte. A partir daí, estabeleceu-se que qualquer homem ou mulher, israelita ou estrangeiro, que blasfemasse contra o Senhor seria morto. Matar pessoas blasfemas, matar nas guerras. E você já leu, eu já li também aqueles relatos de guerras onde Deus mandou matar, e a gente fica horrorizado com aquilo. Como é que Deus fez aquilo, mandou fazer aquilo? Matar mulheres e crianças inocentes. Como é que pode aquilo? A gente fica horrorizado quando lê isso. Porém, se nós olharmos para nós mesmos, se nós olharmos para a nossa sociedade, ora, a coisa não anda muito diferente, não. Se nos escandalizamos com o relato do tempo de Moisés, ao nosso redor pouco ou nada mudou no mundo. Pelo menos naquela época não existiam crianças alugadas pelas mães para a prostituição, como temos hoje. Meninos e meninas drogados e prostituídos, como temos hoje. Recém-nascidos abandonados em lata de lixo, como temos hoje. E tantas outras formas de violência contra as mulheres, especialmente as pobres e de pele escura. No Brasil, por exemplo, em 2017, 13 mulheres foram mortas por dia, das quais 66% eram negras, e do total de mulheres mortas no país, 40% desses homicídios ocorreram dentro da casa onde elas moravam, segundo dados do Atlas da Violência. E eu quero dizer para você com muita tristeza, recentemente, agora, nesse segundo semestre de 2023, eu vou datar porque esse vídeo vai ficar aí muito tempo, mas nesse segundo semestre de 2023, Rondônia, o estado onde eu estou, é o campeão, proporcionalmente, de feminicídio. Que tristeza. É o estado onde mais se mata mulheres proporcionalmente. Isto tem que acabar. Não pode continuar. Mas foi sempre assim. Foi sempre assim, mas tem que acabar. Nós não podemos silenciar diante dessa barbárie do assassinato, do maltrato, da violência, do desrespeito à mulher ou a quem quer que seja. Ser cristão é ser contra qualquer forma de violência. Vamos para mais outra mulher. Cosby. Cosby significa mentira, engano. Números 25, a história dela está em Números 25. Deus sempre foi muito ciumento na maneira humana de falar. E ele não gosta de ser trocado por outros deuses, ele não gosta que a pessoa que o adore também outras coisas, não. E aí houve uma mulher que foi lá e... Eu vou contar a história? Não vou contar a história não, você vai descobrir essa história. Tá certo? Outro desafio de hoje. Leia Números 25. Você vai ver que Cosby foi morta por causa da desobediência a Deus. Aqui eu trago também no próximo capítulo alguma coisa sobre a prostituição. A prostituição. Você lê, quando você tiver seu livro você vai ler, mas eu quero destacar o seguinte. Atualmente nós temos os seguintes dados da prostituição no mundo. 95% das mulheres que estão na prostituição sofreram assédio sexual. 65% a 95% sofreram abuso sexual quando eram crianças. De 70% a 95% são agredidas fisicamente na prostituição. De 60% a 75% são estupradas na prostituição. 75% das prostitutas, já moraram na rua por algum momento de suas vidas. 85% a 95% das prostitutas querem escapar da prostituição, mas não têm outras opções de sobrevivência. 68% das que estão em clubes de strip, massagem e prostituição de rua em 9 países sofrem de transtorno de estresse pós-traumático. 80% a 90% das prostitutas sofrem abuso verbal e desprezo social que as afetam negativamente. Em 2012, havia mais de 40 milhões de prostitutas no mundo, número esse que foi multiplicado principalmente com o uso das redes sociais.
Outro dado. O tráfico humano atinge mais de 2,5 milhões de pessoas, das quais 70% são mulheres. Ou seja, mais de 1,7 milhões de mulheres são transferidas de seus locais de origens e retidas à força como escravas. 70% das mulheres vítimas de tráfico de pessoas são exploradas sexualmente e 20% são submetidas a trabalhos forçados, além de milhares sofrerem com cirurgias destinadas ao tráfico de órgãos humanos. O assunto é sério, não é? A gente vê na Bíblia aquela violência toda e pensa que tudo mudou. Não. A violência contra a mulher continua e continua muito séria. Vamos para mais um grupo de mulheres. Mahlah, Noa, Ogla, Milca, Tirza e Sera. Mahlah significa enfraquecer. Noa significa descanso. Ogla significa aqui não tem pés amarrados. Imagino isso, aqui não tem pés amarrados. É uma mulher que corria, que andava depressa. Tirza significa deleite. Sera significa abundância. Você vai ler na sua Bíblia Números 26, Josué 17 e no livro de Deuteronômio. Nós temos aqui, então, a citação dessas mulheres, como eu te falei, como eu disse a você, e o que elas fizeram, Você vai ler aí na sua Bíblia, tá certo? Veja bem como é que eu estou fazendo. Eu estou dando, mas ao mesmo tempo estou estimulando que você leia. É bom que você pegue a sua Bíblia e que você leia na sua Bíblia, tá certo? A última mulher que eu quero tratar deste vídeo de hoje é Raabe. Raabe significa grande. Grande. Está no livro de Josué. Você se lembra dela, né? Josué chegou diante de Jericó e como conquistar essa cidade de Jericó? A solução foi mandar espiões que foram lá na cidade. E esses espiões encontraram Raabe. Raabe os hospedou, mostrou como era a fortificação da cidade, mas em troca disso, disse, quando vocês vierem conquistar a cidade, porque eu sei que vocês vão conquistar a cidade, eu quero ser salva, eu e minha família. Então, os israelitas foram lá, conquistaram Jericó, e Raabe foi salva com a família dela. Raabe era uma mulher prostituta, uma meretriz, porém resolveu agir na hora certa para defender a si mesma e a família, o que realmente aconteceu. Desse total de mulheres que estamos estudando, quase todas não sofreram com os filhos. 96% não foi separada do marido ou do homem. E quase todas não sofreram com a separação dos filhos ou filhas. Elas falam demais. Tem tanta história ainda para ser dita nesses próximos vídeos. Fique comigo, se inscreva no canal e adquira o seu livro. Você vai gostar. Tem muita história aqui. São 2 volumes. Volume 1 e volume 2. Adquira e você vai gostar de ver essas histórias, tá certo? Muito obrigado pela sua atenção. Deus abençoe grandemente a sua vida.